eu fico até assim, a gente já está mais tempo na estrada, né? A gente fica até cansado de tanta novidade, né? Porque a gente não tem mais a energia aí do jovem, etc. Mas assim, não tem outro jeito, né? Ou você entra na dança ou você sai fora do mercado. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área, E começamos mais um ANCTech. aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Jonas, chegou o grande momento, consegui trazer o homem. Bom, é um prazer estar recebendo aqui o Rogério, uma referência aí no BIM no Brasil. E vou deixar o Rogério se apresentar um pouco aí. Bom, obrigado aí, Júlio e Jonas, pelo convite, né? A gente já vem conversando aí há algum tempo. E a gente está muito feliz também de estar podendo participar aqui desse importante canal aí de disseminação de conhecimento, né? Acho que qualquer iniciativa nesse sentido a gente só pode apoiar, né? A gente vem de uma história aí de mais de 30 anos trabalhando com inovação, não só com a parte de tecnologia, né? Mas formei na época que a gente estava mudando da prancheta para o CAD, né? Vocês são muito novos, ainda não, talvez não tenham muito essa visão, né? Época que não tinha internet, a gente usava computador do Paraguai, porque não tinha nem computador direito. Mas imagina que eu trabalhei na segunda revenda Autodesk do Brasil e a gente vendia AutoCAD. Foi a época da disseminação do CAD, né? Então a gente levava a estação de trabalho dentro das engenharias que só tinha a prancheta, para explicar que o mundo ia projetar naquela coisa chamada computador, que não tinha nas engenharias. E aí fiquei 16 anos na empresa, implantando nas áreas de mecânica, design, a gente trabalhou com geoprocessamento, várias áreas, né? Construção, obviamente. E foi a época muito interessante porque a gente viu essa mudança da prancheta para o CAD, né? No começo foi o pessoal de mecânica entendeu na hora, né, o benefício de trabalhar em 3D, né, que o mundo é 3D, não é 2D, né, apesar que... Mas se você for pensar, né, o pessoal da construção está agora tentando recuperar o terreno, mas ainda assim, né, nós todos aí estamos vivenciando, né, essa transição e está sendo bem interessante, né? Daí saí, fui trabalhar com gerenciamento de projetos, com Primavera, né? Que era uma paixão que eu tinha. Eu falei, não, chega de CAD, chega esse BIM, cansei desse negócio. Aí na primeira semana que eu estava na empresa, o chefe falou assim, ó, fechei um contrato com uma empresa de BIM 4D, que é a Simpro, e você vai ser o cara do Simpro. Eu falei, meu Deus, é o karma da minha vida, né? Eu achei que ia largar aquilo, caiu no colo de novo. E começamos aí, fiquei mais 3 anos com eles, né? Mas trabalhando com gerenciamento de projeto e Primavera e Syncro, foi bem interessante. E mais ou menos em 2008 resolvi sair para fazer consultoria, né? Então foi uma época de trabalho solo no começo, e aí eu conheci minha sócia, que é a Márcia Codeco, que a gente divide até hoje, e ela é uma grande conhecedora de processos, né, da construção, planejamento, já com uma empresa pronta. E a gente se uniu mais recentemente, em 2020, e vem trabalhando aí bastante forte no mercado aí de construção, proprietários, na parte de implantação de BIM, prestação de serviços, né? Mas um pouco maior ainda é a parte de implantação de BIM, né? Que a Márcia é engenheira, né? Isso, ele é engenheiro de produção mecânica, né? E você é arquiteto também, né? Acho que tem É, essa questão de somar, né, as habilidades, sim, né? sim. Hoje eu me considero, acho que muito mais engenheiro do que arquiteto, honestamente, né? Porque talvez o pensamento sistêmico, a questão mais de pensar em integração, né? Não pensar tanto na questão formal, na questão clássica, sim na questão sistêmica, né? E tanto é que eu fiz o mestrado em inovação na construção, foi na Poli, na USP, né? Uhum. Um projeto lá do Toledo, lá o Construir Nova, né? Que foi também um outro grande passo aí para aprofundar. As duas paixões que eu tenho, que é o BIM e o FM, o Facility Management, a gestão e operação aí. Eu acho até interessante isso daí, porque um dos desafios que a gente tem muitas vezes é esse, né? De trazer essa visão de que o BIM traz benefícios além do benefício estético, né? Aqui no Uhum. Brasil teve muito uma entrada de utilizar as ferramentas de modelagem para parte de visualização, para que a pessoa tivesse um modelo e por trás tem toda essa padronização, essa sistematização do processo de projeto para que Uhum. isso traga benefícios para o usuário final, né? Sem dúvida.
Uma das grandes, vamos dizer, lacunas que a gente vê aí no mercado é o que eu chamo do desenho da jornada da informação, né? Que é desde você, por exemplo, vou fazer um shopping, vou fazer um hospital, vou fazer uma ponte, né? Muita gente pensa em silos pensando em fases, né? Então, vou pensar em viabilidade, tudo projeto básico. E ele não tem a visão que a gente está construindo a ponte é para usar, né? Que a gente está construindo o shopping é para fazer locação de espaço. Então, assim, e aí, com isso, a gente, na minha opinião, a gente desperdiça, né? Então, muita gente usa o modelo BIM para fazer a parte de modelagem da informação mesmo orientado à documentação, né? Extração de quantitativos, fazer planejamento, quando muito, né? Daí chega na obra, não usa o modelo, muita gente usa a prancha, né? E depois, onde estaria o grande ouro é usar o modelo para receber uma carga de dados para fazer a gestão de operação e usar o modelo durante a gestão de operação, né? Então, é como se eu brinco, né? A gente tem um carro de 10 marchas, a gente usa aí 4, né? E você anda, né? Mas é aquela coisa, você vai estar cento e pouco e podia estar 400 por hora, né? E o carro é caro, né? Então, assim, muita gente fala que o BIM é caro porque tenta recuperar o investimento com poucos usos, né? E o modelo, quanto mais uso você emprega, mais barato ele fica, né? Entendendo que o começo é o mais caro. Imagina, você vai desenvolver um projeto de uma agência bancária, qualquer empreendimento. Até você conseguir tirar prancha, tirar, né, detalhes, tirar quantitativo, esse é o mais caro, né? E o pessoal morre ali, né? Eu acho que tem alguns desafios, eu vejo, né? Também implantando BIM, é assim. Eu vejo muito o lado que a gente trabalha bastante forte, que é a parte de design. A gente está muito do lado dos projetistas ali. Sim. Até porque é o que vai depois lá para a construtora. Até quando a gente vai para a construtora, é tentar trazer muito a visão do projetista, porque às vezes eles vêm com uma cobrança, ou como tem que ser o desenvolvimento gostei dessa palavra que você usou, desenho da jornada da informação, e às vezes eles até desenham como eles querem a informação. O problema é que eles não sabem como as ferramentas funcionam, que aí é o nosso papel traduzir isso, desenvolver mandates, desenvolver como que os contratos têm que ser feitos, né? Então a gente entende que não dá para trabalhar da mesma forma que se trabalha. Mas ao mesmo tempo, acho que uma grande dificuldade, eu vejo pelo menos aqui em São Paulo, é assim, o pessoal vê o investimento, aí eles querem ter os cases de sucesso, eles querem ter os indicadores, o que é a mesma coisa que eu falar, me fala da cultura da sua empresa. Cultura da sua empresa, não dá para você dar um Ctrl+C e ir para uma outra empresa e aplicar e falar, eu vou ter o mesmo retorno. Sim. Então, acho que assim, ter uma noção do que está acontecendo com as empresas, tudo bem, mas eu falo, porque tem os indicadores, a empresa tem quantos funcionários, quantas pessoas estavam envolvidas no processo, no projeto, tudo mais. Então, quando a gente vai, por exemplo, implantar o BIM só para o lado do desenvolvimento de projeto, eu estou resolvendo uma das dores. Então a gente tenta até desenhar os softwares que eles vão utilizar ali, até de uma maneira que só atenda ali para ele não fazer um alto investimento. Foi o que você falou, porque quanto mais uso ele tem, mais barato fica. Porque ele não faz ideia da quantidade de uso, ele não faz ideia, pelo que eu vejo, assusta. Muitos consultores aí chegam lá e falam, dá para fazer tudo isso no BIM. Você vai demorar 10 anos, aí o cara, né, ele já dá aquela murchada, né, então não vou fazer o BIM, né. Eu até queria ouvir um pouquinho, como que você enxerga essa parte de, por exemplo, catequizar, né, informar o cliente, educar, né? Sim, educar, porque eu entendo que tem até uma forma de a gente criar a primeira escola, foi justamente para eu educo e depois eu consigo vender o serviço, porque como é que você vai vender um serviço mega complexo para uma sociedade que nem sabe o que precisa daquilo? Sim. Não, Júlio, você tocou num ponto que eu acho muito importante, né? Muita gente enxerga o BIM como um fim, né? Eu quero implantar o BIM. Eu falo, gente, vamos entender uma coisa, né? O BIM não é o fim, o BIM uma plataforma, né? Um conceito que vai te permitir fazer voos mais altos, né? Então, assim, se você quer fazer manufatura, DFMA, né? Design for Manufacturing Assembly, ou seja, projeto para manufatura e montagem, né? Que é um requisito para você fazer construção off-site, você precisa do BIM, certo? Senão você não consegue fazer. Se você quer fazer algum processo orientado à inteligência artificial, você precisa ter inteligência dentro dos componentes. Você não consegue fazer isso no CAD, né? E assim por diante. Então, depois que o pessoal começar a entender que quando a gente começa a potencializar o BIM com outras coisas, é o que eu vou falar hoje lá na... Tô até dando um spoiler aqui, né? O pessoal que for na Feicom vai... É que vai pra edição, hein? O pessoal não vai ter o spoiler. É só a gente.
eu vou falar justamente disso, né? Eu vou mostrar uma curva do 2D até chegar no BIM, e aí sim uma exponencial muito forte. Passa pra gente essa imagem, no podcast a gente vai colocar a edição Sim, dessa imagem. porque justamente é isso que o pessoal não está enxergando, né? O pessoal fala, o BIM é o fim. Eu falei, gente, você não está entendendo, né? O BIM é o começo de uma jornada e tem outra, né? A empresa que não entrar nesse começo, ela vai ficar eternamente num patamar de mediocridade, enquanto as outras vão estar lá na frente. Então, assim, não é uma decisão, né? Simplesmente se eu vou ou não vou. Eu falo assim, ó, desculpa, se você quer ter construtora competitiva, né, fazendo shopping, fazendo hospital, você não tem opção, né? Dá para não falar inglês? Dá para não, sabe, estudar hoje não só BIM, essa questão das tecnologias, soft skills, etc. Hoje a gente tem que ser assim. Por quê? Porque nós estamos num outro patamar de competição de mercado, né? O mercado ele tá muito, ele muda rápido, né? Até quando a gente vai fazer implantação de alguma ferramenta, eu pergunto pro cara duas coisas que faz uma série de perguntas, mas duas coisas que eu acho que são matadoras. Que a primeira delas é o quanto é importante para sua companhia de 0 a 10 isso que você tá querendo resolver. Porque isso também me dá um calor daquilo. Porque, por exemplo, se o cara fala 5, aquilo não é importante para a empresa. Porque ele fala, não, é importante às vezes para ele que quer resolver o problema dele. Agora, quando eu pergunto, você está representando essa empresa, tá querendo um orçamento, o quanto é importante isso para a empresa? Quanto esse projeto é importante? Sim. E a segunda pergunta que eu fazia era assim, por que você chegou até aqui? Quais são as dores? Como que você enxerga o BIM? E a maioria coloca, é novidade. Eu falo, gente, não é mais novidade. Igual Sim. você falou, se tornou igual quem tinha informática básica lá, anos atrás, era um diferencial competitivo. Hoje o BIM, daqui a pouco nem vai ser mais o diferencial competitivo. E eu acho interessante uma coisa que o Rogério estava falando sobre o BIM ser um meio. Numa conversa com um cliente que estava na implantação, ele estava com essa visão só do projeto, de integrar com orçamento. Era um cliente que tinha inúmeras unidades. E aí, a gente conversando, eu falei, cara, hoje você pode ter tudo digital, todas as suas pranchas de projeto estão lá em arquivos CAD. Mas hoje você não tem um acervo de todas as suas unidades. Hoje você não consulta essa informação. Esses dados estão perdidos. E cada unidade que você cria nova que está em CAD, você não tem um acervo digital dessas suas unidades. A gente tem um grande trabalho de educar o nosso mercado, né, a respeito do entendimento das possibilidades, né? O pessoal ainda não tem a noção real, né? Então, é muito comum a gente entrar na empresa, né? A Márcia mesmo faz um trabalho muito forte junto comigo na parte de diagnóstico, né? De entender, como diz, a vibe da empresa, a cultura, etc. E a gente começa a cutucar, né? Ó, quais são seus reais problemas, né? Meu problema é receber projeto com qualidade, né? Então a gente pergunta para ele: você quer resolver esse problema ou você quer implantar o BIM? Porque assim, às vezes o BIM vai criar um complicador, porque se já em 2D você já tem problema, com o BIM você acha que vai ser mais fácil ou mais complicado, né? Aí, imagina, o cara não quer mexer no prazo de projeto, né? Ou seja, eu quero mais informação num processo mais complexo que o projetista não está acostumado, mas no mesmo prazo, né? E pior ainda, alguns querem pagar a mesma coisa, né? Entendendo que CAD é igual a mim. Eu falo, gente, aí você também tem que entender que são coisas diferentes, né? E aí esse trabalho, né, de cutucar, de investigar, né? Então a nossa implantação hoje ela acaba indo muito mais por um lado processual, né? Estratégico também. Isso, mas para resolver questões, a gente fala, né? A gente veio aqui para resolver dores que elas já estão perdurando há anos, né? E o BIM ele vai a reboque, porque é aquela coisa, você também não vai poder sobreviver sem o BIM daqui a algum tempo, né? Então esse trabalho é bastante investigativo e provocativo, né? E te digo que não é fácil, não são todas as empresas que encaram. Tem empresa que fala assim, Rogério, eu só quero a diretrizes BIM, eu só quero contratar em BIM. Eu falo, gente, é um olhar muito simplista, né? Você não quer transformar a tua empresa, não quer preparar ela para um IA da vida, alguma coisa mais... Eu acho até que nesse ponto é uma das coisas que às vezes a palavra BIM assusta e o cara ele só tinha que entender assim, ó, você precisa trazer, você tem que se adequar para um mundo agora de informação, né? A gente conversava ali fora um pouco sobre IA, sobre algumas coisas que a gente percebe o valor que tem o dado.
e vamos esquecer de BIM. Vamos pensar Sim. em só em informação. Só que essa pessoa não está preparada para mudar a empresa dela para se adequar a uma nova realidade, que não é nova, mas agora que parece que ficou mais claro para as pessoas que o quão valioso é essa informação, Sim. começou a ser palpável, né? Tem muita gente que fala até, o chat GPT, para quem já é de programação e tudo mais, é uma coisa, era uma consequência de tecnologias e que de repente se tornou aberta para todo mundo, né? Uma coisa acessível. E o pessoal não entende que o BIM, como você disse, é um meio. Então, esquece a palavra BIM. Você precisa de digitalizar todos os seus processos, Exatamente. trazer informação. E talvez esqueça um pouco os termos, essas coisas que assustam, né? Vamos adequar a tua empresa para que ela tenha controle sobre os dados, porque hoje não tem, né? A pessoa não tem controle sobre os Tem, dados. tem um ponto muito importante que eu acho que o Rogério comentou e que cai em 2 podcasts que a gente gravou. A gente gravou o podcast 20 com a Estefânia Correia, falando Sim. sobre construir um sucesso de aplicações usando o VDC. E é justamente também, muitas coisas ela fala muito do owner, muito dos propósitos, o que o cliente quer e tal. E eu entendo que isso se aplica a qualquer produto, seja BIM, seja o que você vai implantar, que é justamente fazer as perguntas, né? Acho que é muito essa questão, o coach trabalha muito isso na questão das perguntas, Sim. porque você já vê que a afirmação não dá para, que nem eu falei, dá um Ctrl+C, Ctrl+V de processo, Ctrl+C de Ctrl+V de ferramentas, por isso que o nosso trabalho hoje também tá, eu vou implantar BIM no mercado imobiliário. E dependendo do mercado imobiliário, até tem as suas lógicas. Ah, é minha casa verde e amarelo, é alto padrão, a planta se repete, planta não se repete. Tem toda uma série de requisitos, Sim, sem né? dúvida. Que para a gente desenhar um curso, por exemplo, um treinamento para o cara resolver o problema dele, a gente faz uma série de entrevistas com as pessoas para desenhar aquele curso, que a gente foca fortemente nessa parte da capacitação, porque senão também não adianta nada, não vai chegar aquele modelo em condições, né? Então, assim como vocês trabalham numa parte estratégica e a gente está numa parte prática, por exemplo, a gente entende que quando se tem a visão do todo, ele sabe como chega até lá. Sim, sem Acho que a dúvida. grande dificuldade, Rogério, até eu ia te perguntar isso, como que você vê as tecnologias? A gente fez um podcast, episódio 19, com inovação na área do AEC com o Gustavo Neil. E, cara, quando a gente vai falar sobre inovação, né, ele até fala dos desafios, mas assim, cara, como eu vejo, né, do aqueles voo de pássaro, vejo os problemas do cliente, se você quer resolver problema ou implantar BIM. Aí tem a implantação do BIM, recurso, tem um monte de coisa acontecendo, você tem que dar aquele voo, porque o cara quer uma. Tá, e aí, o que eu faço? Né? Quanto vai custar? Quanto tempo, né? Como que você enxerga? Porque tem muitas tecnologias, o cara ir do 3 ao 7, né, Uhum. que a gente fala. E a gente tem, né, como consultores, um papel de responsabilidade muito grande, né, com relação a isso. Como é que você enxerga essa jornada do cliente até lá? Sim. Muita gente fala assim: "Ah, mas por que precisa de consultoria para implantar o BIM?" Eu falei: "Cara, porque se você entender na essência, né, o que que é essa mudança, não é porque você vai trabalhar em, né, como muitos entendem, vai trabalhar em 3D. Você vai mudar a cultura, né, o processo, tudo. Só que é uma decisão de negócio, então você tem que entender, né, eu falo para todo mundo, que empresa você quer daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, né. Vamos pensar que daqui a um tempo os órgãos públicos vão fazer análise de projeto, né, baseada em regras, né, isso já está acontecendo em algumas cidades, e vamos reduzir o prazo aí em 1/3 de aprovação. Né? Você quer ter essa vantagem competitiva ou não? Né? Ou você vai querer analisar 3 terrenos em muito menos tempo com um projeto generativo. Né? Então, quando você começa a dar esses insights, porque ele não conhece, né? Para ele, BIM é clash, quantitativo, é 4D, etc. Né? Que vai um pouquinho além do óbvio, aí ele começa a enxergar, né? Só que vários, não adianta, sabe quando a cabeça já vem fechada e você vai com uma mensagem e antes de você falar a pessoa já, aí a gente mesmo tira o time, porque não adianta, Pra que né? que você me contratou, né? Se você já tem a sua opinião Não, formada, né? exatamente, o pior, né, é que ele fala, pô, mas em quanto tempo eu coloco o BIM aqui? Aí eu devolvo a pergunta, quanto recurso você vai aplicar? Né? Hoje eu vou mostrar também a questão, vou fazer uma provocação sobre a curva, né, que você tem quando você começa a implantar, a tua produtividade cai, porque você não faz nem o novo e nem o velho, certo? É. Só que se você coloca pouco recurso, a tua curva fica longa. Faz uma barriga. Isso. Então, assim, qual que seria? Já que eu tomei a decisão de mudar, em cortar para ter a dianteira da produtividade, né? Alguns clientes nossos reduziram 90% o tempo de extração de quantitativa.
Eu falo para ele, você quer isso? Sim, mas para isso você tem que mudar projeto, você tem que mudar coordenação, você tem diretrizes, contratar, testar para daí ter isso. E aí ter o software de extração, etc, e fazer os testes. Se você demorar 2 anos, você vai ter isso só daqui a 2 anos. Se você Sim. entende, é uma questão de visão, né? E aí é onde entra aquelas perguntas que eu faço da implantação. Uma delas também é quanto tempo você vai se dedicar a esse projeto? Isso. Porque às vezes não é uma questão só também de recurso, né? De colocar dinheiro, mas assim, pô, tem 8 horas num dia. Eu pergunto, você vai implantar BIM no horário comercial? Isso é Você vai fazer como se fora fosse do... um extra, né? É, Eu porque falo, muitos falam, mas eu não quero, é aquilo que você falou, eu não quero parar minha equipe, eu sim, quero investir menos, as barrinhas não fecham a conta, é né? como se a Então, gente pudesse, né, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, aprender chinês. É, somos consultores, mas não mágico ainda, né? Eu falo, eu gostaria de ter essa capacidade. Agora, vamos lá, né? Se você, como apoiador, como sponsor desse projeto, você mesmo está dando tiro no seu pé, né? Quando você exige que o orçamento para aquela obra seja pronto no mesmo prazo que sempre foi, né? Você vai aumentar essa barriga. Então, é a questão de entender, né? Você quer o quê? Né? Ah, eu quero falar inglês. Eu falei, tá, então você vai se dedicar a quanto? Ah, uma vez por semana. Então você nunca vai falar inglês, né? Não, vou ter um professor particular, vou fazer um pitch de 1 hora com ele todo dia, tete a tete, só eu e ele. E depois, no final de um mês, eu vou para os Estados Unidos sozinho. Você vai falar inglês. É aquela coisa, é uma questão de dedicação, né? Investimento, esforço e resultado. Né? Não tem nada ganha mágica. do comprometimento, né? Eu falo assim, se o cara tá comprometido com o projeto, no entanto que se a gente estudar os cases de sucesso, muitos, assim, se vem de baixo para cima é um problema. Porque, é só a cadeia produtiva que quer implantar BIM, mas a direção não quer implantar BIM. Quando vem de cima para baixo, isso vira cultura, entende que é um propósito. E o mais importante, que é o que a gente fala, é um projeto da empresa, aquilo é um negócio, é um projeto. Assim como ele tem a obra, isso é um projeto deles. Ó, Sim. se tem um tempo, tem um prazo, tem uma dedicação, aí vira, assim, um negócio. não, e a gente vê muito acontecer o recado sendo dado errado, que é aquele recado de tinha o treinamento, e aí é desmarcado por causa de uma entrega, e aí vai desmarcando. Qual que é o recado que a direção tá passando? Sim. Que isso daí Não é é um prioridade. processo, é um processo Não secundário, é que quando der a prioritário, gente né? faz. E aí, a gente estava falando do mercado imobiliário, né? Que é um dos mercados difíceis para o BIM por várias questões, né? Por exemplo, vamos pensar em termos de ciclos de compatibilização, etc. Né? No mundo ideal, você faria esse ciclo até acabar com as não conformidades, né? Mas você não consegue fazer no mercado imobiliário, mas nem que você queira, né? Outra questão, às vezes o BIM se justifica para reduzir prazo de obra, né? Aí eu vou colocar novos materiais, industrialização, etc. Só que o que acontece? Se o modelo, o sistema financeiro não mudar, não adianta a construtora incorporadora entregar o empreendimento mais cedo para o cliente, porque ele não tem dinheiro para pagar. Então, o modelo de financiamento do repasse dos bancos, da Caixa, tem que mudar, porque senão, em vez de eu entregar a obra em 18 meses, não justifica eu entregar em 12 meses que eu consiga. Né? Então, esse é nós temos uma série de barreiras que vão além da questão só de dedicação, tecnologia, etc., né? Que é mudar o nosso ambiente de negócio, né? Essa parte ela é dolorida, porque Isso, como é que o cara vai mudar? É assim, tem empresas que eu já percebi que muitas vezes tem até aquele slogan, né? Você quer construir um negócio que mate o seu negócio, né? Então, assim, o cara, ele cria um negócio paralelo, porque o BIM, ele dá um tapa na cara da pessoa, porque ele cobra processo, né? Então, assim, o CAD, o cara podia fazer do jeito que ele queria, ele só digitalizou o processo de quando era desenhar a mão pro CAD, foi para uma prancheta virtual, mas não se discutia tanto o processo. Já o BIM, ele te obriga a discutir esse não, sem processo, né? dúvida. Se E aí o você não cara tem que regrar, reconstruir, né, a empresa dele. Aí para ele reconstruir, ele tem que criar uma empresa nova. Isso que você falou, mudar o prazo, mudar o cronograma, mudar a política. isso. Eu falo assim, esquece o sempre foi assim, né? Porque é aquela coisa, agora é papel em branco, né? Nós queremos resolver os problemas. Para resolver os problemas, nós temos que mudar a maneira de fazer. Então, se o teu problema sempre foi prazo, ele vai ser pior, né? Porque o prazo de projeto de BIM tem que ser maior, porque a quantidade de informação que a gente coloca também é maior, né? Dá muito mais trabalho eu mudar em BIM do que no CAD, né? Vai mudar um ralo de lugar, eu sempre dou esse exemplo, né? A consequência é maior, né? Isso, porque às vezes vale a pena você apagar tudo e fazer de novo, É. do que tentar arrumar simplesmente a concordância ali da prumada, É. etc. Não é isso? Eu tinha até uma cisma com isso, porque sempre me falavam, os projetistas de map e tal. Aí eu falei, quer saber, meu? Eu vou fazer um curso de Revit.
Aí fui lá, no ATC, fiz o curso com o Thiago Ricota, foi meu professor, parceiro aí. Né? E aí o Thiago, eu falei, fiquei 40 horas lá e ele mostrava, eu falei, meu, cara, não pode ser tão ruim assim. Ele falou, às vezes é difícil. mais difícil, porque não é simplesmente, né, dar um stretch ali da vida em 2D, né, e tudo dá certo, o negócio o buraco é mais embaixo. Aí realmente eu também entendi, né, e por isso que é muito importante a gente definir o que? Premissas de projeto, né, então layouts básicos, né, padronizar o máximo possível, porque senão é aquela coisa, se já é difícil receber em 2D, em BIM vai ser pior ainda, né, e se você chega lá na frente, na fase de pré-executivo, executivo, você muda ainda o produto, né, você quebra o BIM no meio, é isso que eu sempre falo. Existem empresas que elas têm que entender isso, né? E aí muita gente fala, o BIM não funciona. Não é que o BIM não funciona. O BIM funciona desde que você respeite algumas prerrogativas, né? Aí eu falo assim, não é o software, é o people. Depois dessa explicação, né, de entender, putz, por que o BIM, o que tem que fazer, o mindset, o que tem que mudar, e a importância de consultoria, a gente defende a consultoria, até eu falo que de muitas consultorias até surgem BIM Manager, nem tinha BIM Manager. E às vezes acho que também tem essa questão de o cara achar que às vezes o BIM Manager vai resolver tudo, a não ser que ele viva para o projeto e a empresa também esteja alinhada. Mas a gente trabalha de uma maneira até tão natural o processo, que quando o BIM começa a ser uma necessidade lá dentro e cobra, eles começam a surgir esses stakeholders que antes não tinham. Sim. O que eu defendo que é eles que vão fazer a manutenção, é eles que vão fazer o desenvolvimento, porque senão a gente fica ali num ato de perpetuidade, onde a empresa que não é a gente que tem que resolver o problema da empresa, é a empresa que tem que aprender a resolver o problema interno. Aí eu queria entender assim, entendido que tem toda essa parte, o que é gestão de ativos? Bom, Júlio, a gestão de ativo a gente entende, muita gente fala assim, ativo físico, né? Tipo um móvel, um equipamento, né? Mas quando a gente fala ativo, ele vale para qualquer patrimônio, né, de uma empresa que vai desde um edifício, né, e até ativos que a gente chama de intangíveis, né, que são, por exemplo, patentes, né, projeto é um ativo e assim por diante, né. Agora, quando a gente fala de gestão, é todo o esforço que a gente faz para otimizar o uso e a exploração disso, daquilo que a gente tem, né, ou seja, gastar menos e entregar mais, né. Então, imagina, por exemplo, para um shopping, né? Ele tem que estar focado em reduzir custo de condomínio para não ter loja vazia e tem que garantir conforto para o usuário, para ele se sentir bem num local e ir lá para comprar, né? Então, assim, do ponto de vista de um shopping, no empreendimento comercial, a gestão de ativo estaria orientado a esses pilares, vamos dizer assim, né? E o BIM tem tudo a ver com isso, né? Muita gente não entende isso, mas principalmente a camada dos proprietários, né? Que muita gente acha que o BIM ele só vai ser usado na fase do CAPEX, né? Fase do investimento, que é projeto, né, e construção. E, na verdade, se você desenhar a jornada da informação, você colhe depois, né? E poderia usar o BIM na fase de gestão de ativos, gestão do patrimônio que você tem. Então, assim, nós temos um problema cultural, né? Por que o pessoal não sabe disso? Porque, por exemplo, arquitetura e engenharia, a gente é formado para quê? Para criar coisas novas, né? Vocês tiveram alguma disciplina de como manter coisas existentes? Não. Pois que é a gestão daquilo que a gente tem, né? Mais próximo que tem disso é restauro, que é para você aprender que aquilo se manter vivo. Isso, bens tombados, etc., patrimônio histórico, né? Mas é aquela coisa que, primeiro, né, se você for olhar, imagina o governo, né? Ele tem hospitais, presídios, praças, ele tem um monte de coisa, e tudo existente, né? Quantos hospitais novos eles têm capacidade de construir agora? Muito pouco. Então a gente está falando, se você olhar o orçamento de qualquer empresa, de 90% normalmente é o OPEX e uns 10% depende. Tem empresas que têm mais ou menos CAPEX, né? Mas você pensa na capacidade de investimento, de criação de coisas novas, né? E manter o existente que é o grande desafio, né? E por incrível que pareça, o pessoal olha só para os 5, para os 10, e não olha para os 90, né? Porque nós não temos uma cultura de manter, né? Eu comecei a entender, depois de um tempo, que eu vim muito da área de projetos, e aí quando a gente vai para a área de gestão de ativos, que já é uma parte mais, vamos dizer assim, é a ponta, né? Eu comecei a entender quando eu comprei um apartamento, porque o que acontece? Uma coisa, ou quando você tem um escritório. Escritório, você quer reduzir custo. Você não quer ficar tendo manutenção. Pô, esquecer o ar ligado.
esqueceram a luz Sim. ligada. Isso é um custo que vai dando, que no final você faz vezes um mês, vezes 12, vezes, sei lá, 7 anos que você vai ficar ali. É um custo que você deixa de investir. Se você reduz aquele custo, você investe. Eu penso como investimento em outras coisas. É um dinheiro Exatamente. desperdiçado. Aí eu vejo na visão de quem que é o proprietário, quem vai usar aquilo. Quando eu me mudei pro apartamento, quando eu faço parte de um grupo condomínio, e eles passam a relação do que está sendo gasto o dinheiro que você paga de condomínio, Uhum. eu tava na visão, numa outra visão, numa outra holística. Porque uma outra holística você tá como dono de um conjunto, e aí você quer reduzir custo, porque senão você vai ter mais custo. E o outro falava, gente, pra onde está indo esse custo? Você pega um prédio, os caras gastam 70, 60 mil por mês em manutenção do prédio, em uma torre é muito dinheiro. Sim. Aí eu falava, cara, por que que gasta isso? Ah, esquecem o ar ligado, também, os mesmos problemas. Ar ligado na academia, a máquina ligada, ninguém tá usando. Então, aí você fala, cara, dá pra reduzir muito dinheiro, dá pro cara ganhar muito dinheiro, economizar muito dinheiro em muito tempo. Mas se você for olhar assim, né, aonde a gente determina o custo, né, da operação é no projeto. Uma coisa que a gente nunca pensa, né? Se você especifica um piso, que para limpar esse piso você tem que usar um determinado produto, né? Ele vai ter um custo. Ah, Se mas você- poucos arquitetos, né, Rogério, que pensa dessa forma, né? Porque mas a gente- na verdade por isso que eu falo que é o dono, o contratante que tem que ter essa visão, né? o cara quer entregar o projeto dele, Isso, mas o faturar próprio e- contratante, às vezes, o que que ele faz, né? Ele paga mal o projetista. Ele dá pouco prazo para a consultora, né? Então, assim, ele dá o tiro no pé dele mesmo. Ele tem consequências. Então, por exemplo, projeto é uma sucessão de tentativa e erro, certo? Até você achar o produto ideal, o projeto ideal. Sim. Se você dá pouco prazo, você vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai entregar a primeira que der, porque acabou teu prazo, certo? Então, assim, só que se ele coloca, por exemplo, uma fachada de vidro, certo? No Nordeste, o que acontece? Vai pagar a conta de luz pro resto da vida. Eu tive acesso a uma conta de luz no empreendimento aqui em São Paulo, o certificado LEED, é R$500 mil por mês a conta da luz. Uhum. Né? Então você Só de acha luz. só de luz. E ele é LEED, Platinum. Entendeu? Imagina, Os que não são. multiplica isso pela quantidade de patrimônio que você tem. Pensa numa rede de farmácia, Absurdo. né? Pensa em repartição pública, por exemplo, escolas, creches. Se você teria que investir numa coisa, é em projeto. Porque no projeto você coloca o posicionamento da edificação, que vai gerar insolação, etc, etc. E vai gerar carga térmica. Ou seja, é ali que a gente determina, né? Só que a gente não tem essa cultura de fazer o pessoal que opera e limpa falar com quem projeta. Na verdade, São dois mundos separados, né? Um não fala com o outro. E eu falo, gente, é Não, o mesmo. e é uma coisa engraçada. Você roda aquele. O que é BIM? Aí você joga no Google. Aí você bota aquela imagem, aparece aquele ciclo do BIM. Sim, É inteiro. engraçado que a parte de análises, Sim. todo mundo, pode ver, toda palestra que eu vou assistir, o cara vai explicar. Ele fala, não, BIM 3D é isso, é projeto. Aí ele pula 4D planejamento, 5D orçamento. Aí ele, vocês nem servem pra nada, vamos pra 7D e tal. Aí você fala, cara, e esse negócio aí com térmica, análise? Aí o cara, ninguém usa isso aqui. Aí você entende assim, poxa, meu, é o que você tá falando agora. Ninguém tá sabendo que essa ferramenta é igual quando a gente vai mexer no Revit, por exemplo, você vai falar lá no comando VV ou VG, que você abre lá mostrando categoria de modelo, categoria de anotação, e tem uma categoria que todo mundo ignora, que é a categoria de análise. Então, isso aqui não serve pra nada, vamos pular, categoria serve importada. Então o que eu entendo é assim, acho que tem um ponto que acho que não é que os arquitetos também não queiram usar, né? Não, Eu acho que é a dificuldade de entender como aquela ferramenta ela pode ajudar ele a fazer um projeto melhor. Acho que tem essa. Eu entendo que é um nível de dificuldade de entender. E muitas vezes não entra no processo de projeto, né? Simplesmente está descartado, Isso. né? Eu conheci um pessoal, se não me engano, eles são brasileiros, mas fizeram o doutorado, não sei se na Noruega ou na Suécia. E aí a gente bateu um papo. O que eles fazem? Eles pegam um projeto e fazem uma análise, principalmente na fase inicial do projeto, de concepção. E ele te dá insights para reduzir custo de energia. Isso então ele é um uma boa consultor sacada. do arquiteto, né? Sim. E aí ele analisa uma série de questões, né? De fluxo, de posicionamento, materiais, etc. E fala, se você mudar isso, nós vamos ter uma economia de tanto. Se você mudar aquilo... Então, assim, é isso que eu falo Imagina se o proprietário vai contratar ainda mais um consultor para o negócio. Ele acha que é só um custo Isso. inicial ali. E às vezes ele só vai contratar o consultor para ter a certificação ali por uma questão de marketing, né? Para ele falar assim, o meu empreendimento É mais um selo para eu falar que eu tenho do que realmente tá trazendo um benefício. Né? E eu vou falar uma coisa para você, Rogério. Eu fiz uma pós-graduação de sustentabilidade das edificações. E aí, quando
estava estudando essa matéria, eu conheci um professor que era da ARUP. Uhum. E a gente conversava muito sobre essa questão, porque eu já estava trabalhando com BIM, só que eu vi essa oportunidade de que a eficiência energética, certificações e tudo mais, pô, isso aí pode ser mais um diferencial para quem está envolvido, né, no processo ali, né? Uhum. E aí eu conversando, cara, eu fiquei muito desmotivado na época. Por quê? Que até falei, cara, quer saber, deixa eu focar nisso aqui, não é o momento ainda, a galera não tá se dedicando a isso, por causa disso que você falou. Sim. Eles olhavam aquilo como, não, mas o que eu ganho com isso? O que isso pode me dar de pedigree? O que isso daí... Eles investiram em sustentabilidade mais por uma questão de diferencial competitivo em relação ao mercado, uma certificação LEED, do que uma eventual necessidade projetual e que o cara ia usar isso lá no final. Falava, galera, não tem essa cultura. Aí foi quando eu falei, putz, como que eu vou entrar no mercado desse que eu tenho que ter essa mudança de cultura, né? Você falou em análise. Uma das análises que a gente tem é a análise de ciclo de vida, né? Que é o custo que você vai ter para manter, né? Parece básico, né? Uhum. Então, uma vez eu estava dando uma palestra no governo e eu falei assim, alguém já levantou quanto custa manter uma escola? Né? Porque depois eu tenho que saber que eu vou precisar de tantos mil ou milhões por ano para manter isso que eu estou construindo, certo? E o pessoal não quer saber, o pessoal quer saber de inaugurar novas escolas. Isso te dá voto, né? Mesma coisa, hospitais, e assim vai. É aquela coisa de responsabilidade que eu compro um carro, mas não sei nem quanto que eu vou gastar de manutenção dele. Né? Não é os outros custos, né? IPVA, seguro, não sei o quê. Ou um pet, né? Pet bonitinho. Eu falei, bom, põe na conta, você vai ver que hoje tem até plano de saúde para pet, na verdade. Não é só brincadeira, né? Eu quero um pet. Eu falei, pensa que você tem que ter um hotel quando você for viajar. Né? Não é bem assim. E eu acho que o negócio pega quando dói no bolso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, você falou do pet. Um familiar agora recentemente teve que mandar operar o cachorrinho, gastou 5 mil numa solução de vacina, uma coisa mais simples, e vai gastar mais 3. Aí depois ela falou, putz, aí me falaram que tinha essa solução do convênio para pet, né? E ela teria economizado metade. Então, assim, a gente só sabe quando a gente sofre. Igual eu tô pagando aluguel, tô pagando aqui a manutenção, agora eu entendo a necessidade. Porque eu passo a ser o proprietário, eu uso aquilo. Porque eu fui me mudar para um apartamento que também isso tá mordendo no meu bolso. Sim. Então, acho que quando você traz isso um pouco mais para a realidade de quem paga, né? Vamos dizer assim, ele entende o valor daquilo, porque acho que a dificuldade é isso que você falou, é mostrar pro cara o valor daquilo, né? E como aquilo pode beneficiar. Eu só queria trazer 3 informações que eu acho que é importante. Uma delas para quem não sabe, a gente está discutindo aqui, mas o nicho até de sustentabilidade é um nicho muito carente hoje, né, no Brasil. Sem dúvida. No ArchiCAD eu já dei uma estudada, mas tem, para quem gosta do ArchiCAD, tem o Eco Designer, que é uma solução que a Graphisoft tem incorporada dentro do ArchiCAD. No SketchUp agora tem a versão do Studio, que você assina todas, vem V-Ray, vem um monte de licença junto ali. Tem o Cephira, que ele faz através de estudos conceituais, estudos de carga térmica, análise energética, etc. E no Revit até tinha antigamente da Autodesk o Eco Designer, né? Sim. E aí agora o pessoal tá usando muito o Insight. Então eu falo assim, soluções existem, né? Eu falo que falta pessoas especializadas nesse assunto e eles também falarem, pô, como eu implemento BIM, né? Pra minha área também, né? Não é continuar fazendo os cálculos na mão também, ou cálculos manuais, que a maioria deles, quando eu vou conversar também, eles falam, eu tenho que jogar fora esse modelo e refazer todo o trabalho, né? Foi o que você falou, né? Às vezes não tá naquela condição para aquele cara, mas só para deixar quem é ouvinte aí, que é uma oportunidade aí, e a gente precisa muito desses profissionais. Agora tem uma luz no fim do túnel, podemos dizer assim, né? Que é o ESG, né? E o compromisso ambiental, né? Então, hoje as grandes empresas são pressionadas por reduzir pegada de carbono, né? E um dos principais fontes de emissão é consumo energético, né? Então, é aquela coisa, vai por força, né? Vai por bem ou por mal. O ambiente que empurra ali para aquilo que a gente estava falando antes, né? Muito das mudanças acaba sendo o ambiente em que está inserida aquela empresa, ela acaba sendo empurrada. Até a gente estava falando um pouco antes sobre as empresas, elas têm que mudar, porque senão elas vão... tem que esquecer a palavra do eu sempre fiz assim. Esses dias apareceu para mim um cortezinho rápido de um comentário sobre a Nokia. Que a Nokia tem acho que uma palestra famosa que o CEO, não sei quem que é lá, fala assim, ó, a gente não fez nada de errado. Nada de errado. Nossa. Só que a gente perdeu. Por quê? Só fez o mesmo.
tava fazendo tudo, Exatamente. sempre fez certo, mas fez o Sim. mesmo. A partir do momento que as outras, se ele não percebe que as outras estão fazendo mais do que o mesmo que ele tá fazendo, mesmo que seja o certo atual, ele vai perder. Não, o grande exemplo é a própria Sony, né? Sim. Ela acreditava em todas as linhas, menos na de videogame. E foi a única que salvou a empresa, né? Não, e tem inúmeros exemplos, né? Um exemplo que tem um filme muito legal pra quem quiser assistir, que é o do BlackBerry. Sim, Cara, sim. BlackBerry dominava o mercado, aí surge a Apple, e o cara fala, quem vai querer ficar teclando uma tela de vidro? Ó, né? Então a gente nunca fala assim, inovação, tecnologia, necessidade, a gente nunca pode ser cético ou achar que sabe tudo. E ele fala, Sim. não, o pessoal quer ainda ter o... Tá dando um spoiler aí, né? Ele fala assim, o cara clica no botão, eles gostam de ter o sentimento de clicar no botão. Cara, eles gostam de dinheiro, eles gostam de produtividade, né? Aí surge o Steve Jobs, mostra uma palestra, os caras falam, esse cara vai acabar com a gente. E aí vai mostrando o declínio, né? Porque os caras, Sim. foram os que dominaram o mercado, né? E eles vão caindo até um ponto que não dá mais para sustentar o negócio por causa disso, né? E uma das outras coisas que estão surgindo é o próprio gêmeo digital, né? Que é justamente para apoiar essa gestão de ativos, mas em tempo real, né? Então, o gêmeo digital, basicamente, imagina que você tem um equivalente virtual de um edifício, né? E ele está conectado ao virtual com sensores, né? E ele recebe dados e devolve interações. Então, por exemplo, aquilo que você falou, né? O escritório está aqui, está com o ar ligado, a luz está acesa, mas não tem ninguém. Então, alguém deveria fazer esse trabalho de automaticamente desligar, né? Então, o advento da internet das coisas, dos sensores, está permitindo isso agora, né? E o modelo BIM já é uma das opções de fazer o gêmeo digital conectando isso aos sensores, né? A gente vem trabalhando com uma tecnologia que é baseada em imagens, em fotogrametria, que não precisa nem mais do modelo, né? Então, a gente vai num ambiente, tira fotos, né, e conecta isso aos dados, né, e faz a interação do gêmeo, e é um gêmeo atualizável, né? Se você for pensar, né, quando você tem lá uma construção, você entregou, dá 2, 3 meses, ela já está diferente daquilo, certo? E no processo com o modelo BIM, você teria que editar o modelo BIM para ter o gêmeo atualizado, né? E essa é uma das questões que o pessoal não está enxergando também, Eu né? acho que também, eu falo brincando, pra quem, o pessoal que tá ouvindo nunca ouviu falar de gêmeo digital, né? Mas eu gosto de brincar que eu falo brincando que é o voodoo da construção. Porque você mexe aqui, É, mexe ali, ali mexe aqui, né? Mas assim, também acho que um ponto que você colocou aí muito interessante quando a gente fala sobre, de novo, como que eu trago o resultado pro cara usando aquela tecnologia que tá. Mas assim, você pode até entregar um gêmeo digital pro cara, falar, mexe ali, aí o cara vai estar mexendo no WhatsApp, vai estar mexendo no Instagram e vai esquecer e vai deixar o negócio ligado. Então, uhum, por isso que a gente fala assim, se o seu trabalho ele é muito ordinário, você vai ser substituído por uma máquina. sem dúvida. Uma inteligência artificial, por exemplo, imagina, quando você começar a ensinar ela o que ela tem que fazer, ó, você percebeu que não tem ninguém no ambiente, você vai desligar. E aí esses trabalhos começam a reduzir custos de trabalhos operacionais que são simplesmente substituíveis, né? Não, e essa conexão ela começa também a entrar numa outra. A partir do momento que você tem esses sensores, você começa a ter mais informação sendo gerada, Isso. mais possibilidades, porque daqui a pouco a minha câmera ela consegue detectar algumas coisas e eu estou começando a entender o fluxo. Eu alimento uma IA e eu começo a ter novos insights ali para trabalhar, Com né? certeza. Então, quando eu sempre falo, o poder de cruzar os dados, né? Então, eu faço várias tipologias, por exemplo, de uma rede varejo, né? E aí, qual que é a mais eficiente do ponto de vista de custo, né? Não é só custo de espaço, mas é custo de operação, né? Quando a gente consegue cruzar esses dados, a gente consegue tomar a decisão, né? Então, estou errando na tipologia, posso melhorar, né? E é cada vez mais baseado, não eu acho, né? Eu sempre falo, ninguém tem que achar nada, a gente tem que saber. E a gente só vai saber a hora que a gente tiver dados, né? Indicadores para tomar decisão, né? E eu acho que tem um ponto muito importante, principalmente para você que quer implantar aí gestão de ativos, é assim, cara, tem empresas que eu vejo isso muito com uma facilidade. Por exemplo, são dois pilares que eu acho que vão dar paralelo ali também. Um deles é qualidade, né? Pô, você está contratando um fornecedor. Quem diz que aquele fornecedor... Vamos pegar o exemplo que teve agora da Enel. Que a Enel tá tendo agora um problemão por causa da elétrica, porque se percebiam tudo os gatos que estavam acontecendo, né? Até uma hora que isso prejudicou a população. A gente foi um dos afetados aqui, É mesmo, né? na Vocês General estão aqui na Jardim. não, E assim, a gente teve que, pô, meu, eu fiquei pensando, eu sei o prejuízo que eu tive em um dia com o escritório parado. Agora você imagina você pegar um bairro, Não, né? pior o hospital, né?
Não, Hospital. aqui ficou, foi sério, na Aí Santa o que eu, Casa. que eu quis dizer assim, pô, a gente passou por uma pandemia, sabe? Aí, eu sempre falo que a gente acaba crescendo ou inovando em duas situações, né? Uma é concorrência e a outra é quando você tem tragédia. Pô, aí o pessoal foi lá, aprendeu com a pandemia, agora a internet, as coisas vão bombar, as coisas estão nesse caminho. Passou a pandemia, a galera voltou pro que tava. Sim. Aí você fala, tá, aí vem agora esse problema da Enel, e aí de novo, quando a gente fala de por exemplo, um gêmeo digital, para você fazer a manutenção e o controle de tudo isso, olha Sim, se você o tivesse valor a disso, né? sensorização de todos os pontos, né? Aonde que falhou, né? Eu Sim. vi na TV que eles estavam procurando Não sabia onde que porque era. a Sabesp cortou, não sei. Não, aí joga a culpa só no outro e Exatamente. não resolve o problema, né? E aí você imagina o valor que isso tem para uma Enel, por exemplo, Sim. o prejuízo que eles vão tomar, Sim. e também numa questão do prejuízo da sociedade, e assim, não tá usando tecnologia. Né? Então, quando a gente fala assim, esse é um ponto que eu enxergo o gêmeo digital ou Hoje uma já- gestão de ativos que podem resolver problemas. E também, assim, esse fornecedor é bom? Ontem eu estava numa palestra sobre qualidade, entendendo sobre softwares BIM para qualidade. E aí o cara falava, ó, aqui eu consigo usar o BIM de fato para essa viga foi bem executada, quantos por cento dela foi executada, e qual é a qualidade disso, o registro está vinculado a isso, a informação tá, eu falei, pô, legal, tá usando IFC e tudo mais. Aí eu falava pro cara, tá, e como o usuário final usa isso? Ele usa um tablet, que ele acessa um login, ele vai usando lá, legal, tá reportando. Só que eu falo, tá, e como eu continuo com o uso do BIM, disso aqui, pro cara usar lá no final, porque você entregou essa obra para ele. Sim. E como o cara depois final continua usando isso? Né? Então acho que esses exemplos que a gente está tendo aqui, quando a gente fala de qualidade, pô, esse fornecedor não atende. Não atende por quê? Aqui, ó, o registro, ele não faz isso, ele tem problema de qualidade, Sim. ele tem problema de entregar isso para a sociedade. Então, cara, vamos correr atrás de outro fornecedor, enquanto esse aqui, você vai ter que trocar esse fornecedor. Eu vou te dar um dado que eu levantei quando eu fiz o mestrado, né? E 80% do tempo das equipes de gestão e operação são perdidas buscando informação sobre os ativos. Então, assim, estragou. Primeiro, que tipo que é, quando comprou, está na garantia, quem forneceu, sabe? Tudo essas coisas que ficam, imagina assim, num processo de obra, né? Você vai guardando, instalando as coisas, vai colocando em pasta e entrega uma caixa, e essa caixa vai para o porão e ninguém mais acha essa informação, né? Entendendo que hoje nós poderíamos colocar isso num ambiente comum de dados, né? Colocar a informação para ser consultada aí o resto da vida, e melhor ainda, integrado com o software de gestão e operação, né? Então, na hora que eu vou abrir um chamado, eu já tenho todos os dados e os parâmetros necessários para tomar decisão, para disparar uma ordem de compra. Não, substituir essa bomba, porque eu já tenho a especificação dela, né? E quando a gente começar a cruzar isso com IA, com machine learning, que aí o negócio vai ficar bom, né? Aí vai dar um boom, né? É isso que o pessoal não está enxergando, que é justamente isso, né? Nós estamos ainda numa camada básica que é tentando inserir dados nos objetos, né? Para depois conectar as aplicações e depois trabalho aumentado, né? Então, assim, são níveis diferentes que, se você não enxergar a caminhada até o fim, né, você acha que nem o BIM justifica, né? É aquela coisa, você não está entendendo o potencial da coisa e o risco que você está correndo. E essa questão é engraçada porque se você vai fazer uma implantação BIM, né, a gente vai lá e questiona qual que são o hardware, né, que a pessoa tem ali. Já não sabe. Não sei nem quanta memória tem meu computador aqui, quanto tem ali. Não tem então, inventário, não tem nada. Não tem então, assim, tem os ativos ali, mas ele não sabe nem em que nível que aquilo tá, né, dentro do escritório dele, muitas vezes. E tem o people, né? Não é só o hardware e o sim. software. Quantos estão aptos aí a realmente explorar o que o software que a gente vai implantar pode entregar, Tem né? até um ponto, Rogério, que eu falei ontem aqui, como gestor, eu acho que a vantagem de eu, por exemplo, eu ser empresário, ter passado pela operação, tem um lado que eu falo pro Jonas, Jonas, ó, a gente tem que se propor no dia a resolver um problema e trazer uma nova solução com relação ao que vai levar a empresa para outro nível. Sim. Se a gente tiver o hábito de fazer isso no longo prazo, a gente tem uma empresa líder. Se a gente só resolver problema, a gente só se mantém. Veja um blockbuster. Um blockbuster, exato. E aí, quando eu aplico isso para todo tipo de negócio, né? Quando a gente está falando aqui de negócio também, eu entendo que é complexo, mas a gente consegue chegar lá. Eu vejo muito mais o copo meio cheio do que ele vazio, porque eu não gosto de ver os problemas e falar assim, poxa, para ter tudo isso, esse cara tem que mudar tudo.
eu falo, cara, eu vou resolver esse problema dele, Sim. eu vou trazer esse resultado para ele, porque eu sei que daqui a pouco ele vai me perguntar de novo, aí eu trago outro resultado para ele, já que ele não tá querendo fazer o alto investimento em tudo, eu vou resolver esse problema dele. Então, porque eu sei que, por exemplo, para quem é de banco, varejo, cara, sei lá, Burger King, McDonald's, tudo que trabalha com repetição, gestão de ativos, cara, é algo. Não tem nem o que falar para eles, Sem entendeu? dúvida, né? Porque no final do dia é o que determina, né? Você tem a receita, né? E a despesa, né? Então, o teu lucro é a diferença entre os dois, né? Se você não aumentar a receita, que você depende aí do mercado, né? Da Marketing, economia, vende um monte de etc. coisa. Você tem que diminuir teu custo, né? E teu custo, como eu falei, se você não pensa em projeto, em boa especificação de material, não é o mais barato sempre, é o melhor e mais barato de ser mantido. E fazer escolhas, né? Se você perguntar assim, qual é a marca de ar-condicionado dá mais problema agora? Mas por que eu preciso saber isso? Porque o projetista vai especificar, certo? É. Qual é o piso que tem dado problema de mancha? Quem sabe isso é o pessoal da gestão de operação. Então, se essa informação não sai de quem está arrumando para quem está especificando, o que acontece é a gente mantém esse Um ciclo, vicioso ali de. entendeu? Sim, O resto da você vida. entrega um problema pro E, cara lá no final. assim, Eu vou dar um exemplo claro disso aí, por exemplo, o piso vinílico, né? É. Pô, se foi lá, o cara falou, eu falei, qual é o melhor piso pra durar, tá? Ah, é o piso clicado, vinílico clicado. Tá, quantos milímetros, quanto tempo, garantia, aí vem um problema de fábrica, um dos pisos. Hum. E, cara, tem que trocar, eu quero meu dia de volta, você vai ter que trocar isso aí. Ah, não, mas a fábrica alegou que não tem problema. Eu falei, não, tem problema. Aí o cara falou, não, mas não é só você que tá reclamando, tem mais gente. Aí eu falei, cara, você só tá me dando provas contra vocês mesmos que tá tudo errado. E assim, também tem a questão de verificar, né, o Inmetro, vamos dizer assim, Certificar, né? das Sim, certificações de assim, qual é a qualidade de tudo que está sendo entregue, né? Assim, quem disse que isso aqui é um bom modelo BIM, quem disse que isso aqui é um bom projeto, quem disse que isso aqui. Então eu entendo que tem muita oportunidade, sabe? Muita oportunidade. sem E dúvida. eu acho que um dos nossos desafios vai ser, né, tentar trazer e acompanhar essas tendências para trazer para o cliente. Rogério, eu perguntei aqui para o nosso amigo ChatGPT o que é gestão de ativos. Ele basicamente falou o que você falou. Então, mas um dos pontos que eu queria trazer é as categorias, né, que se incluem dentro do gestão de ativos. Aí ele trouxe identificação em categoria de ativos, avaliação de desempenho, que a gente falou um pouco, manutenção e reparo, gestão de risco, otimização de custo, estratégia de renovação e disposição. Sim. Imagina, você colocou lá um elevador, colocou uma bomba, né? Uma informação básica, né? Qual que é a vida útil dela, né? Projetada, né? Tem a projetada e né? Então, 12 anos. Então, eu sei que daqui a 12 anos eu tenho que provisionar a substituição ou um retrofit, né? E que, sei lá, eu paguei 10 mil, mas vou gastar 8 para deixar ela funcionando de novo, né? Quando a gente faz esse trabalho de inserção dessa informação no começo, eu já tenho o quê? O meu budget de investimentos planejados, né? Porque eu tenho o dado em insumo da vida útil projetada, né? E esse é um dado que a gente tem do fabricante, né? E assim, todo ano você vê as empresas tentando fechar budget de manutenção, né? E imagina o trabalho desse cara, ele vai ter que levantar tudo que ele tem, ele vai ter que saber o estado de cada um, e depois ele vai ter que priorizar, porque não vai ter dinheiro para fazer tudo, né? Então, hoje tem ferramentas integradas, né, ao BIM que dão essa condição, né? Simplesmente você vai provisionando e você já vai programando, inclusive para não ter interrupção do serviço, né? Que também não é só a questão de custo, é a questão, imagina um gerador no centro cirúrgico, um hospital, tem várias áreas, né, um alto forno, você não é simplesmente desligar, você tem que programar, né, toda a parada para fazer a operação, né, a gestão e a manutenção, né. Oportunidades, né, algumas você citou em termos de gestão de ativos. A única questão é assim, né, em termos de prioridade, né, o básico, né, para mim seria o feijão com arroz. Eu levar a informação para a equipe de gestão de operação e integrar, né, a informação que eu carreguei no modelo BIM na obra, popular esses dados com dados de as-built e dados de campo, e depois levar isso para o sistema de gestão de operação. Para e pensa, se você não integra, eu tenho uma lista de bombas, uma lista de peças, uma lista né, de garantias. Se isso não vai para o software de gestão de operação, o que acontece? Eu tenho que fazer um reinput de tudo isso, né? E é isso que o pessoal fala assim, ó, você pode fazer uma guia de diretrizes BIM integrando o BIM com o FM? Eu falei, posso.
qual é o teu sistema de FM? Daí fica um silêncio assim, como assim? Eu falei, ué, mas que sistema que Tem você que ter usa um sistema pra isso. para fazer o uso dessa informação? Porque eu preciso entender, né, como é que eu vou sair do BIM para chegar no teu sistema, né? E aí a maioria acaba atendendo o quê? Só TXT. E eles perdem a oportunidade, por exemplo, de usar o 3D. Ou usar, pior ainda, vamos pensar no IA daqui a pouco, né? No chat GPT. Ó, eu tô aqui no terceiro subsolo e tô olhando um problema na viga metálica aqui. E rapidinho, aí, em vez de procurar no modelo, inclusive, né? Essa é uma das coisas também que a gente tem visto. A maior parte de muitas soluções estão começando a integrar IA com os modelos, porque muitas vezes hoje, se eu for pegar lá o simples ainda no BIM básico, aonde qual que é o parâmetro que está determinada informação e a pessoa não encontra, porque Sim. um padronizou de uma forma, outro de outra, e já começa a se ter aqui no Brasil mesmo a ConstruFlow tinha integrado no software deles lá, uma IA que você pergunta para as Sim, sim, informações que estão sim. lá. Dos Então, PIs. esse é uma das coisas também que vai, tipo, a partir do momento que você tem, mesmo desorganizado, a IA vai ajudar a tentar dar uma estruturada para pelo menos te trazer alguma informação dali. E quanto mais Sim. estruturada essa informação tá, mais fácil da IA conseguir te E responder. mais precisa, né? Senão ela começa a alucinar e te dá Isso. pior ainda, né? Começa Uma a... informação errada que você toma uma decisão baseada numa informação errada. É por isso que acho que é um ponto legal também de discussão, né? Mas, por exemplo, tudo isso que você comentou, a gente tem um cliente nosso que é, não sei se você conhece a Rockwell. Foco, sim. Rockwell Automation. E a Rockwell, ela é líder mundial em transformação digital para a parte de automação industrial, né? Uhum. E a gente teve a oportunidade de visitar eles, né, Jonas? E ver, Uhum. assim, eles usando realidade mista para treinar as pessoas, Sim, sim. para fazer a gestão, vamos dizer assim. E isso na parte industrial já é uma cultura mais estabelecida, vamos dizer assim. Não tem tanta catequização porque eles sabem do benefício, eles sabem do que eles ganham, até porque se pegar fábricas, pegar tudo isso já é igual quando a gente fala do próprio BIM, né? Pegar leis da época do PDMS, você pega volta muito tempo atrás, você vê que essa galera já utilizava, né? Sim, Era desde o mais começo, né? fazia parte da cultura deles, né? E aí uma coisa que me lembrou aqui foi justamente isso que você falou, né? Quando a pessoa tá utilizando o BIM e aí ele falava, putz, mas eu preciso do modelo para tudo isso? Não, igual você falou, tem a questão de usar um tour, uma Isso. fotogrametria, existem plataformas e ele já tinha uma plataforma. Então ele falou, não, eu só quero isso aqui já vai me resolver o meu problema e eu Sim. crio essa solução. E aí eu perguntei para eles, né, até na época, poxa, tem uma possibilidade dessa conexão ser mais simplista para o usuário final? Porque a gente entende que a massa, se chegar no usuário final, ou o operador que não precisa fazer um MBA para mexer com aquilo, você consegue democratizar e aquilo ali vai escalar, né? Então, isso aí está vinculado a um WhatsApp, ou seja lá o que for, né? Foi um pouco até que o Cícero da ConstruFlow tá trabalhando bastante isso, porque ele entende que o negócio tem que ser simples. Com certeza. Né? Mas eu acho que um ponto que eles também levantaram, que você também levantou aqui, tá justamente na parte de quando a gente vai identificar e catalogar os ativos, que às vezes não tem um padrão. Né? Então, como que você. Quais são os campos? A gente até fez um trabalho recente de olhar o BIM Fórum internacional e falar, tá, o que, que o BIM Fórum chama de LOD e qual a informação que tem que estar contida nesses elementos. E aí muitas vezes a gente olha, tá, eles querem tudo isso, porque eles entendem que isso lá fora, uma coisa é você falar em Singapura, o cara que tá usando o Sem BIM, dúvida. outra coisa é você tá no Brasil que tá usando o Não, BIM, né? eu acho que assim, você falou até num ponto que eu considero um dos males, né, da aplicação. Hoje nós temos um problema de hipermodelagem, né? Ou seja, excesso de requisitos que nunca vão ser usados, aquelas informações, né? Se eu tenho uma cultura 2D e eu estou trazendo uma coisa nova que é o BIM, eu começaria do básico, o feijão com arroz mesmo, né? Informações essas que eu estou falando, garantia, nota fiscal, data de instalação, esse tipo de coisa que é o basicão, né? Com isso aí, e isso integrado com a plataforma, isso já vai resolver muita coisa. Aí você dá o primeiro passo, né? Que basicamente já é digitalizar o que ele já tem, Isso. né? Mas é sempre isso, você tem que ter uma visão do todo, né? Mas como você mesmo falou, começar a resolver pequenas coisas, né? Passo a passo para chegar no todo. Mas tem que ter uma visão, né, mais sistêmica, mais global da coisa. Não, né? Muita gente vai lá e resolve, tô com um problema, eu compro um sistema. Daí tô com outro problema, eu compro outro sistema. Só que ele não analisa se o A fala com o B, né? E você começa a criar um monte de ilha de informação dentro das empresas, né?
a gente que faz diagnóstico nas empresas, você vê, o grande problema hoje não é ter informação, dado, né? Tem um monte de dado. Então, por exemplo, dinheiro está no SAP, no ERP. Metros quadrados está no CAD e no BIM. E eles não estão integrados. Como é que eu faço análise de custo por metro quadrado? Se eu sei que a luz está entrando aqui e o metro quadrado está aqui. Aí tem um outro sistema que é o RH. Tem um terceiro sistema que são as pessoas. Quantas pessoas estavam no prédio para eu tomar a decisão, né? Qual é o consumo por pessoa? Eu preciso saber quantas pessoas estavam no dia, né? Então, senão eu não consigo cruzar esses dados. Então, se você não tiver essa união, né, você não consegue tomar decisão, né? Então, é uma coisa assim, que eu chamo que é o mal, né, que a gente tem. E o pessoal tem 80. Eu vi um case de 80 aplicações dentro de uma empresa. Nossa. 80 e depois eles reduziram para 5, né? Depois de um retrabalho ou escolhendo plataformas que fazem a gestão integrada, né? É por isso que isso é um trabalho contínuo, né? Até eu lembro que eu estudei uma época o estudo de caso da CCDI, né? Que era justamente isso também, tinha um monte de soluções, né? Para você chegar naquela para você ter o BIM, vamos dizer assim, federado com todas aquelas informações e tudo mais. E eu entendo que a tecnologia também tem o tempo dela, porque aquilo foi a tecnologia do tempo Naquela dela, época, sem dúvida. naquela época. E Sem assim, dúvida. quando o pessoal fala, e eu até apresento como na história do BIM, que isso é um case, eu falo, gente, nossa, mas tinha que fazer tudo isso, gente. Para pra pensar tudo que a gente faz, eu vou falar de você que usa CAD com SketchUp. Você usa Sim. CAD, SketchUp, Excel? Tudo na digitalização, tanto do processo quanto da ferramenta, a ideia é otimizar. A gente quantas vezes estava usando uma plataforma, outra plataforma, mesmo aqui interna, eu falo, cara, a gente tem uma plataforma para comunicação, uma plataforma para isso, uma plataforma... Tá, elas têm que se conversar para ser bem, para funcionar bem. Se elas não se conversarem, a gente não é BIM, vamos dizer assim, né? Sim. Então aí foi quando a gente começou, hoje a gente usa o ClickUp aqui internamente. E aí, quando eu falo, Jonas, como que a gente agora resume? A gente tem muita informação, os dados estão estruturados, só que eu preciso ver isso de uma maneira simples. Aí é onde eu falei assim, poxa, o BI, quando você entende o que é o BI, o poder do BI, hoje até surgem cargos de empresa, né? De pessoas especializadas em BI. Sim. O BI cresceu muito nos últimos 3, 4 anos, porque você conseguiu simplificar a estruturação de dados de uma forma interativa, né? E de uma forma que a pessoa consiga tomar decisão, igual você falou. Primeiro me apresente os números, né? Porque não adianta a gente discutir em cima do eu acho. Claro. E aí eu tomo a decisão em cima de, tá, se esses são os melhores meses que eu estou investindo, se aqui o BIM me deu esse ganho, se eu tive produtividade, é continuar fazendo investimento naquilo que você está vendo que está indo para o caminho certo. Só que também eu já vi falhas de empresa, igual você falou, qual que é o software que você utiliza, e aquele software parou no tempo lá, né? Igual quem comprava AutoCAD ficava com... Até hoje, AutoCAD 2010, cara, entendeu? Então você falava assim, por que você está evoluindo, você está faturando mais, você está crescendo, mas a sua mentalidade de não acompanhar a tecnologia, de estar se atualizando, de entender que aquilo é um investimento para sua empresa se manter viva, né? Então eu entendo que o BI, quando a gente entende, hoje a gente usa o BI para tomada de decisão financeira, tomada de decisão de produtividade, tomada de decisão de tudo, você fala assim, cara, eu tô usando, agora eu tô me sentindo usando o BIM, entendeu? Você é um gestor, né? Você toma decisões baseadas em evidência, né? Em informação, né? Eu acho que a turma tal deu mais receita. Eu falo, não. Você não pode achar nada. Você tem que saber, não tem que achar, né? E eu acho que esse é o grande segredo. E por isso que, assim, a gente tentar educar o cliente para entender que, né, esse movimento de implantação do BIM, né? Na verdade, ele vai ser um viabilizador dele para o negócio, né? É simples assim. Não é um luxo, né? Não vai ser uma coisa que ele vai poder passar batido. E aí tem muita gente, por exemplo, redes de hotéis, né? Redes de varejo, que não acordaram ainda para essa questão, né? Você tem aí indústrias, mesma coisa. Semana passada eu estava num fundo de investimento que é enorme, eles têm shopping, hotel, sem distribuição. E ele falou, nossa, por que na tua apresentação tem um monte de coisa de BIM e tal? Eu falei, não, eu vim aqui para falar de gestão patrimonial, mas o BIM é um dos portfólios, né? Mas o BIM não é para a gente. Eu falei, não, como não é? Né? Se você não faz viabilidade, você não faz, né? Você não faz o projeto interno, mas você contrata a obra, certo? Depois você faz gestão e operação. O BIM é para você, é que você não está entendendo, né? É a oportunidade que você está perdendo de utilizar um método diferente. Sim, e aí entra num ponto, quando eu fui na Startse, que era uma coisa que eu percebi que, assim, você pegar o pessoal da Ambev, quando eles tiveram uma reformulação digital,
né, não só na parte de aquisição de empresas, mas se você, o dono da empresa foi para o Vale do Silício, tudo entendeu o que está acontecendo, porque se o cara não vai para o chão de fábrica, eu defendo um pouco isso, ele não tem empatia, ele não entende o processo do que ele está se envolvendo, ele vai continuar achando que é aquilo que você falou, é um plug and play. Ele acha que não sei quem vendeu a ideia, fala até hoje, que o BIM, você aperta um botão E vai ter um prédio pronto. vai ter um prédio pronto. Não sei quem vendeu essa ideia, entendeu? Alguém assistiu alguma palestra de Instagram, de YouTube, sei lá, e comprou essa ideia. E assim, a gente tenta explicar o contrário, sabe? Como que essas coisas vão sendo desenhadas para a necessidade dele, por exemplo, gestão de ativos, como que ele vai usar toda essa tecnologia para ele viver melhor, para ele se manter no negócio, para ele ter um produto de qualidade, enfim, tem inúmeros benefícios. E até ia te fazer uma pergunta, como que lida com essas objeções, né? Porque você fala, poxa, fui lá, o cara falou isso, aí você tem que explicar, né? Mas é educando para vender, é isso que eu faço há 30 anos. Imagina naquela época, como eu comentei, né? Eu explicando que ele ia usar o computador para projetar, né? As primeiras aulas de AutoCAD, a gente tinha que pedir pro cara tirar a mão do bolso, porque ele não queria usar o mouse. Não, para e pensa. O cara não está acostumado a usar o computador. Ele não entendia como se portava, como se a postura de... Ele não entendia que o CAD ele precisava dele mexer no espaço, né, mesmo que bidimensional, para dar o pan, o zoom, etc. Então, assim... Ele assistiu Matrix, por isso. Não tinha tela touch, né? Era o famoso põe o mouse na tela e o cara colocava o dispositivo de mouse na tela achando que era... Mas as primeiras aulas a gente usava a mesa digitalizadora, não sei se você via, que tinha todos os comandos do CAD do lado. Assim, caramba. E assim, você tinha poucos comandos na tela e você clicava, você queria um retângulo, você clicava ali e aí você dava a coordenada, mas era tudo... Já tinha cada comando no... Isso. Então, assim, mas voltando aqui, né? Tem tanta inovação hoje em dia, né? Que hoje, né? O grande trabalho é a gente realmente falar para ele, ó, cuidado com o teu negócio, né? Porque você não está enxergando o risco que você está passando, né? Hoje, a velocidade desses acontecimentos, né? Em quanto tempo o ChatGPT teve 1 milhão de usuários? Em 4 dias, né? Netflix demorou meses, né, ou anos, depende da... É porque são, né, eu acho que tem coisas que são, por isso que eu falo muito do time e tecnologia, né? Então, por exemplo, o Spotify tem o sucesso que ele tem porque a internet hoje ela é muito acessível. Se ele tentasse fazer isso na época de internet só de banda larga e não tinha internet suficiente, ele ia perecer. A pessoa tinha que fazer, até tem uma série muito legal que é a série do Spotify lá no, acho que é Som na Caixa, que é do Netflix, que ele mostra justamente a queda do Pirate Bay, porque os caras, primeiro, estavam pirateando. Segundo, tinha que fazer download, vinha vírus pro cara ouvir uma música. Então, assim, eu entendo muito a questão do time, que ela é crucial, e eu entendo que o BIM, o gestão de ativos, tecnologia que a gente está vivendo agora, inteligência artificial, ela tá facilitando pra gente o time das tecnologias estarem mais na boca do povo. Porque antes a gente tinha... Por que eu comecei escrevendo muito artigo na internet, na SPBIM, tentando divulgar? Falei, gente, se eu não divulgar, eu tenho que ser mais uma das pessoas que tem que divulgar, cara, eu não consigo vender meu trabalho. E pior, o Brasil vai ficar como ele é. Então eu entendo que se você quer a diferença no país, você tem que ser a diferença. Não é o governo, não é ninguém. Você começa com você. Sem dúvida. Corroborando com isso que você está falando, né, da velocidade, né? Eu tive acesso aí faz 2, 3 semanas, um relatório da NBS falando que 1/4 dos entrevistados já estão usando o GEM digital no Reino Unido. Tem aquela coisa, não é 2,5%, já é 25%. Né? Caramba. Então, assim, aqui mesmo na tua sala, né, a quantidade de tecnologia que a gente tem, quanto tempo isso veio para dentro? Né? É aquela coisa, hoje só pior cego é o que não quer enxergar, né? Que isso aqui está acontecendo numa velocidade que, nossa, é muito rápido, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma estação de drone, assim, que é uma caixona, não sei se você já chegou a ver, que ela abre assim, o drone sai. Eu vi da DJI. Nossa, que aquilo é loucura, hein? O cara deixa em cima do prédio, ela vai fazendo ela faz basicamente todo o trabalho sozinha, ela volta, ela recarrega. Mas essa questão da velocidade, o ChatGPT é um exemplo ele saiu no final de 2022, né? E de repente ele já
em pouquíssimo tempo já era uma coisa que praticamente todo mundo já falava a mesma língua, todo mundo já tinha usado, já teve contato, cada um com o seu uso. Não sei É que se hoje teve uma queda, teve uma mas popularização. essa questão de ter uma IA de conversa ali, que aí agora além do ChatGPT, você tem o Gemini, você tem o do Bing lá, isso em um ano já é uma coisa comum para todo mundo, já é uma coisa, e várias inúmeras ferramentas integraram esse tipo de tecnologia. Então, amanhã pode ser outra tecnologia e aquela tecnologia que vai destruir o teu negócio. Não, sem dúvida. Eu fico até assim, a gente já está mais tempo na estrada, né? A gente fica até cansado de tanta novidade, né? Porque a gente não tem mais a energia aí do jovem, etc. Mas assim, não tem outro jeito, né? Ou você entra na dança ou você sai fora do mercado. Sim. Não tem segredo. Até tem um investidor que eu gosto bastante, que é o Warren Buffett. E o Warren Buffett, ele não investia em empresas de tecnologia, né? E aí ele mudou a cabeça dele nos últimos anos, porque ele falou, a tecnologia ela tá avançando numa velocidade tão grande que não era como era quando quebrou a bolha de 2008, aconteceu os problemas que teve nos Estados Unidos. Porque ele falava assim, uma coisa ela tinha um ritmo, ela tinha uma velocidade. Agora a velocidade ela exponenciou, ela é muito mais rápida. Vou dar um exemplo. Se você pegar os Ventures Capital que teve no Brasil, as empresas startups que surgiram nos últimos 4 anos, você se assusta. Porque às vezes você tá na sua bolha, eu falo, isso não pode se aplicar, você que tá aí sozinho na sua casa, trabalhando no seu computador, você tem que saber o que tá acontecendo, vai para evento, vai ver o que tá acontecendo, porque assim, a gente traz até essas empresas para elas falarem de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção, porque justamente fala, cara, você não tá sabendo, mas o ritmo tá muito acelerado de soluções que estão surgindo, e hoje o game é de conexão. O game é de trabalhar juntos, né? Porque antes você fazia uma solução única e a sua solução ela meio que dominava o mercado. A Netflix teve um diferencial competitivo durante anos. Hoje tem Amazon Prime, hoje tem Hulu, Stars. Não, tem um monte. Inclusive a Amazon é uma das que mudou até o plano de negócio dela para, tipo assim, dentro da solução dela tem outras soluções. Né? Tem a Paramount, tem um monte, né? Então, saiu ontem, eu acho que foi o maior movimento de venture, né? 4 bi, que acho que a Amazon fez um investimento aí. Então, quando você olha toda essa parte de tecnologia, quando a gente fala assim, não tem solução, é o cara que não quer enxergar. Sim. E aí aí é por isso que eu perguntei das objeções, Sim. porque uma forma de quebrar a objeção é você trazendo resultados e situações que já estão acontecendo. Não, o pessoal pensa, por exemplo, em Tesla, né? Que foi uma inovação, sim, né? Sim. E esquece de uma NVIDIA, né? Hoje a NVIDIA vende o quê? É ela que viabiliza o IA, né? A NVIDIA hoje ela acho que é a terceira no mundo em capital por causa desse estouro é o hardware dela que faz acontecer as IAs, né? Porque na verdade ele enxergou o quê? Não adianta eu vender o produto, tem que vender, né, o meio para chegar no produto, né? Exato. Que é como se fosse o próprio BIM mesmo. Exato. E aí é quando o cara entende o jogo, né? Ele sabe o jogo, ele vai fazer um investimento naquilo. Sim. Ele vai daqui a pouco. É igual. E também eu entendo que tem as evoluções das tecnologias também. Eu acho que isso é um ponto importante. Falamos de ChatGPT, mas quem que era o antecessor na cabeça da população do ChatGPT? Era o Google. Então você tinha dúvida, você ia pro Google. Você tinha dúvida. Eu falo assim: você quer dúvida de como fazer? É YouTube. Você quer dúvida de informação? É Google ou serviço. Sim. Então, o ChatGPT, para ele virar, daqui a pouco, não sei a próxima tecnologia, que daqui a pouco ela vai te ajudar a tomar a decisão de qual é o melhor fornecedor, aonde você vai achar esse fornecedor. Enfim, vai ter uma evolução dessa tecnologia. Então, eu entendo que a tecnologia ela é sempre de uma forma evolutiva, né? Quando a gente fala de inovação, ou você está inovando ou você está aprimorando, né? Então, acho que é um ponto bem importante trazer aqui quando a gente fala sobre tecnologia e inovação. Legal, pessoal. Acho que o papo tá top, né? Eu queria ouvir, assim, Rogério, para o pessoal que quiser trabalhar com gestão de ativos, quer trabalhar com você, quer trabalhar nesse mercado, soft skill, hard skills, o que ele precisa ter para ele estar ali inserido ou estar nessa oportunidade? Sim. Bom, um dos conhecimentos que a gente tem que ter é justamente o conhecimento do processo final, né? Ou seja, da gestão e operação, né? Hoje a gente tem poucos cursos no mercado, né? Como eu falei, a gente tem arquitetura e engenharia formando a criar, não a manter, né? Até um tempo atrás você tinha 4 MBAs de facilities, né? No mercado inteiro, né? Então, quando você começa a entender o fim e como opera a cabeça desse gestor, você começa a ter condição de desenhar o início, que é como você tem que fazer a informação chegar para
para esse pessoal, né? Que tem outra cabeça e outras prioridades, outras dores, né? Então, esse seria o primeiro, né? Como soft skills, com certeza. Esse profissional de gestão e operação, ele tem que ser um diplomata, né? Porque imagina quando estoura, como faltou luz, não é isso? Você tem que dar resposta rápida, né? E ele tem que, como diz, conciliar um corte de despesa para investimento de tecnologia, às vezes, né? Com a entrega que ele tem que fazer cada vez mais rápida, né? Então, assim, o estudo também, por exemplo, de especificações para troca de informação, né? O COBE, por exemplo, é uma especificação de mercado da Build Smart. Você pode estudar e se certificar, inclusive, né? É um caminho, porque você padroniza como você insere informação no modelo e depois como você passa isso para o software de gestão e operação. Essa é uma outra dica, né? Hoje você pode, através do BIMForum Brasil, você se como diz, associa a Build Smart como uma pessoa física. Você não precisa nem estar numa pessoa jurídica. E você pode fazer toda a trilha de conhecimento, tanto de OpenBIM, né, como da parte específica da gestão e operação usando o COBE, né? Então, seria uma outra dica, assim, de consumo imediato, podemos dizer assim, né? E o domínio de inglês aí também, né? Porque aí vai Sem tudo em dúvida, inglês. tudo em inglês. Eu acho que isso aí já é um pré-requisito básico que, né, é aquela coisa que não tem mais jeito, né? E aí, no mais, assim, é um oceano azul, né? Hoje eu te digo que nós estamos ainda na fase do convencimento e da catequização, né? Aquilo que a gente fez no BIM muitos anos atrás, ainda faz até hoje, mas está fazendo nesse sentido, né? Específico do BIM integrado ao FM. Então, obviamente, participar, ou eu vejo muito alguns alunos em linhas de mestrado, né? E eu venho orientando alguns alunos aí. Existem vários programas de mestrado, inclusive o que eu fiz é gratuito, né? E é uma das linhas que eu acho mais promissoras, né? Porque se você for pensar, não é só edificações, né? Você tem estradas, você tem indústria, você tem, né, a área de saúde, é uma área muito crítica, né, para a parte de gestão e operação, né? Então eu pensaria dessa forma, né? Mas é aquela coisa, você vai. O BIM é básico, né? É aquela coisa, isso já é pré-requisito também. Aí tem que entender como funciona a parte final. E aí, depois, como unir esses dois mundos aí. E o cara precisa ser necessariamente arquiteto ou engenheiro para ele trabalhar com Não, isso? hoje, assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa de cabeças pensantes, né? Sabe aquela pessoa fora da caixa, assim, né? Então, por exemplo, hoje um profissional que toda empresa deveria ter é um cientista de dados, né? Então, esse é um cara que ele está focado em como estruturar a informação e como fazer com que, por exemplo, o chat dele, né, que não vai ser o chat público, vá gerar informação de verdade, confiável, né, dentro da empresa, e não ser... Eu mesmo fiz uma pesquisa 2 dias atrás, nossa, o cara trouxe foi assim, o chat é assim, e eu fiz todo o processo, né, indicado, né, de dar um contexto, depois dar algumas fontes e depois eu fiz a pergunta. Nossa, veio dado nada a ver, né? Então, O chat imagina. estava totalmente quebrado, a Não, informação... se você achar, né? Então, eu estava fazendo uma pesquisa sobre lar de idosos, né? Estou fazendo uma pós-graduação de arquitetura hospitalar. Comecei agora a estudar de novo. Justamente para entender isso. E aí eu perguntei, né, se tinha parceria público-privada aqui no Brasil. Nossa, ele deu duas informações nada a ver, sabe? Assim, e aí você vai a fundo pesquisar e não existe, né? Então imagina se eu faço um copy-paste e enfio Isso daí é uma das é um coisas que risco, assim. o pessoal que está fazendo pesquisa de faculdade, utilizando o Sim. ChatGPT, está citando inúmeros profissionais que não existem, porque ela só dá resultado de pesquisador que não existe, principalmente o ChatGPT. O Gemini, que está mais atualizado, ele ainda fala, às vezes, uma pessoa que faz sentido. Mas o ChatGPT, porque o que está na internet não necessariamente é É verdade, né? esse ponto que eu ia trazer, porque assim, a gente tem que entender porque você falou, tem que ser um ser pensante, né? Porque assim, antigamente eu acho que o fato de surgir a dificuldade, ele fazia você ler um livro, fazia você correr atrás ir numa biblioteca, você ir visitar escritório, a zona de desconforto, ela fazia você se mexer um pouco mais. Hoje as coisas estão muito fáceis. Sim. E aí a dificuldade é você entender a verdade dessas informações. Então, vou dar um exemplo. Se eu pego o chat GPT
Tá, você vai trabalhar com o 3 e o 4 tem diferença, né? Então, você vai trabalhar com um que parou com determinada informação até um tempo e um outro que tem informação em tempo real. O que a gente faz muitas vezes, eu quero me aprofundar, igual você falou, fazer uma pesquisa, quero me aprofundar um pouco mais, eu pergunto para mais de um deles, para eu entender se realmente, pô, eu perguntei para 4. Pro Bard, pro ChatGPT 4, pro Copilot, e aí você pergunta para esses exemplos aí. E o Gemini, por exemplo. Aí você perguntou, chegou ali, falou, pô, os 4 chegou até agora, o ChatGPT 4, ele até, quando vai te dar uma resposta, ele até te dá opções agora. Qual que você acha que faz mais sentido no que você tá querendo pesquisar? Isso ou isso, Sim. né? E aí é onde eu falei, falta um pouco a análise crítica do cara entender de que não é só, igual você falou, dar um copy-paste, né? Porque hoje também tem uma série de inteligências artificiais que servem para quebrar essas inteligências. Então, por exemplo, o quanto isso é plágio e cadê a fonte disso, Sim. né? Porque infelizmente hoje qualquer um tem capacidade de produzir um conteúdo. Agora, conteúdo de valor, conteúdo com verdade, conteúdo com dados, com informação real, igual você traz aqui que, pô, eu tive acesso à conta de luz, já GPT não vai ter acesso às contas de luz, não sei que o cara libera acesso aos dados dele, Sim. né? Então, porque eu também faço esse tipo de pergunta, eu acredito muito na formação que você tem como arquiteto e engenheiro e saber fazer as perguntas, porque a facilidade do uso da tecnologia por exemplo, eu uso bastante o Trends, né? Várias vezes eu começo do Trends, porque o Trends, para mim, é tendência, é mercado. Daí você tá com uma mega. Na sua cabeça, você acha que você tem a melhor ideia. Você vai pro mercado, o mercado não tá disposto a comprar essa sua ideia, não é o time, né? E aí eu falo, pô, preciso me basar em números para eu entender o que tá acontecendo, assim como eu tomo decisão interna, externa, né? Por exemplo, a gente ia fazer uma abertura de uma outra unidade, fizemos um estudo de geomarketing, estudamos o local, estudamos o público, ficamos gastando quase 2 meses, visitamos os locais, olhando, não vamos fazer. Se eu tivesse tomado decisão só na emoção, Sim, eu acho que tem igual você falou, potencial, eu né? acho, esquece. Aí eu falar, é perder dinheiro, tempo, e que é uma coisa que você não consegue comprar. Então, é onde a gente começa a usar a tecnologia para que você use ela para trabalhar para você. Sem dúvida. Eu sempre falo, a tecnologia pode ser uma arma pro bem ou pro mal, né? É aquela coisa, mal usada, qualquer coisa, né? Põe um melhor software BIM na mão de uma pessoa que não tem julgamento técnico e vai fazer mais porcaria em menos tempo. Ou mais porcaria em 3D, ou com informações, e assim vai, né? Eu vi uma tirinha esses dias assim, que o cara é um chefe pressionando assim, e o cara fala assim, ele fala, quando que você vai me entregar? Você vai me entregar isso daí amanhã? Aí o cara fala, eu posso falhar no tempo que você quiser. Essa é boa. Essa é boa. Cara, no final são pessoas tomando decisões, pessoas que vão usar essa tecnologia, né, para ganhar de. E eu falo o mais importante também, tudo que você tem que fazer tem que gerar receita para você, você tem que ter um propósito também, por que você tá fazendo aquilo, né? E tentar unir, né, o útil com o agradável ali nesse sentido. Rogério, eu queria ouvir de você assim, agora, né, a gente tá chegando ali aos finalmente. Se a gente fosse falar de soft skills, a gente falou ali de habilidades técnicas que ele pode, né, mapear, o que você acha que ele tem que ter ali para ele se manter ou na sua visão ele tá ali o cara para trabalhar com você ou tá disponível no mercado ali para ele ser um ótimo profissional? Eu acho que, por exemplo, eu brinco, né? E até em entrevista eu falo, eu posso ensinar qualquer coisa para qualquer um. A única coisa que eu não ensino é ter vontade, né? Então, se a pessoa não é inquieta, não é curiosa, se ela não tem iniciativa, esquece, essa pessoa não serve, certo? Porque a gente trabalha com inovação, né? A gente tem que resolver problemas, né? E levar mais da mesma coisa para o nosso cliente não resolve, né? Então, desde a maneira de apresentar, de implantar, de se questionar, de buscar, não é só buscar software, né? Isso aí, você dá um search, você vai achar, né? É a questão de ter pensamento sistêmico. Isso é uma questão meio difícil de achar, sabe? Pessoas que conectam as coisas de uma maneira sistêmica, né? Por que eu estou colocando esse parâmetro no modelo, né? O que isso vai me levar para outras coisas? Como é que eu me conecto com outro software, né? Isso é difícil, porque normalmente as pessoas elas acabam às vezes aprofundando um foco, né, de conhecimento e esquecem dessa poder das conexões, mas isso também é uma habilidade que leva tempo, né? É o que eu falo. Hoje uma dificuldade que a gente tem é que tem um monte de jovem que sabe usar a ferramenta, mas ele não sabe projetar, ele não tem conhecimento técnico porque não teve bagagem e tempo para ter. Esses caras têm 20, 30 anos de projeto de ponte, sei lá, né, que ele bate o olho e ele vê coisas.
Só que ao mesmo tempo esse mesmo cara tem dificuldade com a tecnologia, né? Então, outro soft skill é justamente esse, né? Fazer esses dois mundos se conversarem, porque hoje a gente não vai substituir o cabelo branco e o cara de experiência, né? E a gente também não pode deixar esse cabelo branco sem essa inquietude, assim, né? E outra coisa é aquela, né, o que o pessoal da Startse mesmo fala do long life learning, né, de aprender sem parar, né? Se a pessoa é acomodada, né, você pode ter estudado um monte de coisa. Só que hoje, antigamente você podia ficar, eu mesmo fiquei 25, acho que 30 anos da minha graduação até fazer o mestrado. Imagina, hoje em dia é impensável, sabe? Se você não aprender Python, sei lá, né? Não é que você vai aprender a programar, mas você vai entender o conceito, né? Você vai ver Grasshoppers, vai ver outras coisas que você é projetista, certo? Não é? Então, além de projetar, você tem que entender outras formas de projetar. Não é só adquirir esse conhecimento de projeto, né? Senão ele é mais um do mesmo, né? Eu tinha um professor que ele falava que ou você se forma em arquitetura ou você se torna arquiteto. Então, assim, tem gente que às vezes só se forma, pega aquele mesmo conhecimento, não aplica, não tô falando que só estudar também, mas assim, ele não aplica, ele fica no Ctrl+C, Ctrl+V eterno ali do dia a dia do trabalho dele, ele fica na zona de conforto, porque ele passou a vida toda estudando, aí ele, putz, não quero estudar mais. Só que o que ele faz? Se ele quiser ter alta performance, ele quer ganhar dinheiro, ele quer construir um negócio, ou ele quer ser um grande gestor, as habilidades que trouxeram até ali não é as habilidades que vão levar ele para outro nível. Sim. Então, não adianta o cara parar no tempo. Eu sempre dou o exemplo, né? Eu terminei a faculdade e fui fazer mestre de obra, cara. Foi o primeiro curso que eu fui fazer, porque eu falei assim, eu não tinha isso, e eu escolhi viver dessa profissão. Então, é necessário, o Jonas, por exemplo, adora inteligência artificial, adora programação, parte de dados, tudo mais. Eu falei, Jonas, então a gente tem que juntar aquilo que a gente gosta, claro. Como é que chama? A vontade de comer, né? A fome com a vontade de comer. E aí você cresce, entendeu? Sim. Que é o que você tá falando aí pra nós, né? Não, isso daí do aprendizado constante é o que a gente tava conversando esses dias, de qual vai ser a formação que cada um vai direcionar. Agora eu falei, cara, hoje eu já tenho lá meu fluxograma de tudo que eu queria estudar. É que não dá pra estudar tudo ao mesmo tempo, mas você tá lá mapeado. Gostaria de ter um travesseiro que passasse por osmose, né? Isso, mas você tem lá eu tenho uma jornada toda de coisas que exatamente isso, né? A possibilidade que a tecnologia, os dados, tudo isso te dá dentro da construção civil. Se você for ver, você conseguiria, dá para seguir, se aprofundar tanto nessa linha e tem essa outra linha, e aí não, eu fico angustiado, sabe? De tanta coisa que eu precisava saber, e quanto mais eu sei, eu vejo que eu não sei. Você não sabe nada. Sabe? Isso me dá uma angústia, assim. E o tempo também, né? Eu acho que o fator tempo também. Por exemplo, eu falo pra todo mundo, você tem 24 horas. Quando a pessoa fala que não tem tempo pra fazer alguma coisa, eu falo, não é prioridade, porque assim, você tem tempo. A partir do momento que você se compromete, tem uma agenda, você tem um projeto. Sim. Então a questão é o quanto que você vai fazer pra... Porque, o mal de muita gente é querer fazer um monte de coisa. Mas não tá um prazo, né? Não tá um prazo e nem termina. Então a gente é muito bom em começar muita coisa e não terminar muita coisa, né? Então acho que... Por isso que eu falei a questão de resolver um problema por vez, que aí pelo menos você vai se dando os quick wins ali, né? Você vai falar, putz, ó, legal, resolvi esse problema hoje. Senão você vive numa eterna depressão. Mais uma, né? Acho que foi top, né? Muito bom. Mais alguma coisa, Jonas? Quer perguntar por hoje? Aproveita o tempo do homem. Não, eu acho que assim, foi muito proveitoso, principalmente trazer esse olhar da importância da informação, e aí, de novo, né? Mesmo não pensando só em BIM, mas dos dados para a construção civil, o mercado ele abre mão de ter um ativo, já esse ativo, né? O ativo de ter essa informação estruturada para tomada de decisão. E foi muito rico ver todas essas oportunidades que tem. Acho que se alguém assistir que não consegue enxergar o uso do BIM, né? Às vezes fala, tô fazendo todo esse investimento, tô perdendo tempo no meu escritório aqui e eu não tô vendo o resultado. É gradativo, e o aumento da maturidade, né, que às vezes é falado, ele vai trazendo novas oportunidades. E como foi bem citado, né? Quanto mais usos, mais barato ele ficou, porque ele começou a trazer o maior retorno, né? Acho que foi muito importante, foi muito válido o bate-papo que a gente teve hoje de abrir esse horizonte de que não morre ali informação e que tem muito trabalho pela frente para operar tudo isso que tá aí, exato, né? Exato. E até eu vejo algumas pessoas comentando de BIM 8, 9, 10D, né?
Às vezes, até muitas vezes eu chego pro cliente e tento não mostrar o todo, porque eu falo assim, até porque como é que você vai ser o oráculo? Vai saber o que vai acontecer mais pra frente, né? O que você tem que estar acompanhando a tendência, mas você tem que entender também o que tem valor, né? Porque senão você fica só no frenesi da tecnologia, acompanhando, igual a questão do óculos, várias coisas que surgem, né? Tipo, comprou impressora 3D, aí você vai usar as coisas e você fala assim, só que o dia a dia não é da forma como às vezes o marketing vende dessa. Sim, Porque, de sim. novo, é o time, né? Eu lembro que eu comprei a primeira impressora 3D faz o quê? Uns 10 anos atrás. Era de madeira. E aí, quando, pô, foi imprimir aqui do Mackenzie, inclusive eu comprei no pessoal do Mackenzie. Cara, aí você vê 8 horas pra imprimir um negocinho assim, sabe? Aí eu falei, cara, eu pego o isopor ali, mando numa máquina de corte, eu faço isso aí em, sei lá, 1 hora. E aí você entende que eu acho, por isso que eu bato na tecla do time, que eu acho que é muito importante você acompanhar o time e a velocidade para você ver se aquele é assim, não jogue fora uma ideia, guarda na gaveta, que daqui vai ter um tempo que ela vai ser muito Sim. importante. E eu acho que tem uma imagem que resume isso, até tava jogando aqui na internet, que é se você jogar Data Oil, né? Jogar que agora o Data is the new oil, né? É. Sim. Os Novo dados hoje é petróleo, o né? novo Petróleo, né? petróleo, né? Sim. E aí você vê que tem uma imagem lá do Google, Facebook, Amazon, Uber, né? Tesla, que eles basicamente estão ali, né? Trabalhando muito com essas informações do dado. Aquele ditado. Se você não sabe qual é o produto, Você é o produto. você é o produto, né? E assim, acho que é importante não. Quando a gente fala de BIM sem falar de dados, é quase impossível, né? Não tem BIM sem dados, Não né? tem propósito para o BIM. E aí eu acho que isso só, na conversa que a gente teve aqui hoje, só enfatizou quanto gestão de ativos precisa de um ativo e o ativo é o dado, né? Então acho que esse é um ponto que ficou a mensagem final aqui. Já, se quiser finalizar, fica à vontade. Não, agradecer aí, né, esse papo tão gostoso aí. Se pudesse, a gente fica aí semanas falando, né? Mas, assim, além do espaço, o pessoal tem que começar realmente a buscar oportunidades, né? Não fazer mais do mesmo, né? Então, quando você vai procurar assim, eu quero um modelador BIM, né? Então, vai ter um monte, certo? Mas, né, dentre esses vários, né, você vai ter alguns que vão ter um foco diferente, né? E principalmente quando eles começam a conectar coisas diferentes. Aí o valor dessa pessoa começa a mudar, né? Então, é muito importante que a gente entenda. Às vezes eu trabalho de empregado numa empresa, então eu tenho uma visão, mas muita gente não corre por fora, né? Só fica, não, eu não recebo treinamento, não, eu falei, gente, a vida é assim, né? É um corredor, um monte de porta, ela vai abrindo e fechando, né? Se você não entrar e se arriscar e correr sem esperar que o pessoal vai te dar alguma coisa, né? Isso é muito comum, né? O pessoal vai falar, pô, mas como é que o cara sabe tanto? Porque ele estudou, né? Eu dou o próprio meu exemplo. Eu falo mal inglês porque eu nunca fiz curso de inglês, mas trabalhei em empresa americana, mesmo se eu fui o country manager da empresa, mesmo sem falar. E eu sei das minhas limitações, mas, né, como é que você dá o seu pulo? Mesmo sem recurso, entende? É isso que eu falo. Hoje você tem Coursera, você tem o EAD de BIM do ENAP, você tem N recursos, assim, excelentes, né, de graça. Né? A única coisa que você tem que fazer é correr atrás, né? Então, se alguma Tudo que você mensagem eu falou, a posso dar vontade, é né? assim, ter vontade, né? E querer ser diferente, né? Querer ser melhor, não que os outros, melhor você Pra melhor você, né? isso, né? Como pessoa, como até eu costumo dizer, né? Quando a gente participa dessas iniciativas de governo, a gente não está ganhando dinheiro, a gente está doando tempo e conhecimento em prol de um mercado melhor, né? Que é a minha maneira de devolver aquilo que eu recebi, né, e tentar deixar um legado. Né? Então, contribuir para a estratégia do BIM no Brasil. Excelente. Tentei deixar a coisa melhor. Implantamos CAD em várias engenharias, implantamos BIM em várias empresas. Né? Transformamos vários negócios. Né? Isso, para mim, dá uma satisfação muito grande. Não dá para vocês, quando o aluno chega e vem aqui e fala, estou empregado, tal. É por aí. Né? Eu acho que isso é coisa que dinheiro não paga. Né? Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. É o famoso faça a diferença, seja a diferença. Exatamente. Né? E aí quando o pessoal fala muito do Brasil, eu vou nessa linha também, sabe? Eu acho que o pessoal culpa muito todo mundo e não olha para si. Não olha para si mesmo, né? Então, assim, é igual tem uma analogia muito interessante que uma pessoa estava andando na praia e ela vê um monte de estrelas do mar, um monte, jogado assim na praia, sabe? E aí tem um cara jogando as estrelas de volta pro mar, assim, devolvendo elas pro mar, né?
cara fala, pô, você não tá vendo que tem um monte de estrela aí? Por que você tá devolvendo pro mar essas estrelas? Você não vai conseguir nunca jogar todas essas estrelas pro mar de volta. Aí ele falava, ó, eu não sei se eu vou conseguir jogar todas as estrelas, mas eu sei que pra aquela estrela que eu tô jogando de volta pro mar, pra ela vai fazer diferença estar no mar. Então é muito essa questão da pessoa procurar ali, né? Essa inquietude. E muitos, acho que passaram por aqui, deram, né? Tem muitos feedbacks finais ali que se juntar todo mundo, fizer uma retrospectiva, surge um novo super-herói aí da população, né? Legal. Então, eu queria agradecer o Rogério, acho que foi muito enriquecedor, né? O bate-papo. E depois a gente vai deixar aqui as redes sociais da sua empresa, e vocês, para quem quiser se conectar, implementar a gestão de ativos, né? Para o seu negócio, e mostrar que sim, tem gente fazendo diferença, e eu falo o mais importante, ganhando dinheiro com aquilo que escolheu viver. Então, acho que é isso, né, Jonas? Eu queria agradecer a presença do Rogério, acho que foi um papo muito válido, é uma honra receber o Rogério aqui, eu sei que ainda mais em semana que tá tendo FEICOM aí, tem muita coisa acontecendo, a agenda deve ser apertada, mas foi um prazer e acho que vai ser um prazer maior ainda para quem vai poder assistir esse bate-papo, que foi muito rico. Isso Legal. aí. A gente se vê na próxima. Aí. Um abraço aí. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aí no Spotify, dar aqueles 5 estrelas para ajudar a fortalecer esse podcast e compartilhar com seu colega de profissão. Tenho certeza que pode levar ele para um próximo nível. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.